abrirem suas Bíblias e eu vou ligar a minha. Amém? Aleluia? Amém? Queria chamar a atenção de vocês no verso 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Até aqui. Bom, aqui nos mostra que o Senhor, ele é o Criador de tudo e de todos. Tudo veio dele e por ele foram criadas todas as coisas. Também nos mostra que ele preserva todas essas coisas pelo seu poder soberano. Pois se a gente pensar que a mesma quantidade de água dos rios que vão para o mar, essa é a mesma quantidade que toma um estado de evaporação. Por isso o mar não invade a terra e se mantém equilibrado. E eu estava pensando nisso, né? E nessa madrugada, conversando com o Espírito Santo, eu conversando com ele, eu me fazendo a pergunta de como agradecer ao Senhor por essa misericórdia. Né? Como temos colocado a nossa fé em prática, reconhecendo a sua soberania e o controle dele sobre todas as coisas. Foi onde ele me levou, né, há anos atrás, onde eu e meu irmão ainda era criança. E a minha nona, ela tinha medo de tempestade. E sempre quando eu estava formando uma tempestade, ela devagarzinho pegava a sua Bíblia e ia até a janela. E ali ela abria a Bíblia e declarava a passagem que Jesus acalmou a tempestade. E eu e meu irmão, com as mãos dadas, ainda de chupeta na boca, a gente ficava olhando para ela. E a gente via aquela tempestade se dissipando. E muitas vezes caindo uma chuva mansa. Então a gente se aproximava ali da saia dela e nos sentíamos acolhidos, seguros. E quando a gente olhava para o rostinho dela, ela ali paradinha na janela, com a Bíblia embaixo dos braços, olhando para os céus, com a mesma sensação: eu estou segura nos braços daquele que tem todo o poder, nos braços daquele que é soberano sobre os céus, sobre a terra. Ele é o Senhor. Aleluia. E ela reconhecia que Ele é o soberano. E muito mais do que isso, eu de 6 netos, eu sou aquele que o final seria uma cadeia ou a sepultura. E ela deixou mais do que agradar o Senhor com fé. Ela deixou um legado. Porque hoje sou eu que fico na janela olhando e esperando com que Deus fale comigo, manifestando a vontade dele através de um cair de uma folha, num pousar de um pássaro. E nessa madrugada,
Fiquei pensando sobre essa geração. O quanto essa geração tem se distraído com as coisas que o mundo oferece. E não tem se atentado a agradar o Senhor com fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, não percam a fé. Pratiquem a fé. Sabe aquele filho, aquele neto, aquele parente ou aquele amigo que se encontra naquela situação que eu me encontrava? Jesus tem um propósito na vida dele e vocês sabem disso. Por isso, não desistam. Intercedam. Creiam, tenham fé, porque Ele é fiel para cumprir a boa obra. Bom, no verso 3, 4 e 5, Davi faz aqui então uma transição daquele que é adorado para aqueles que o adoram. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Deus a sua salvação. Até aqui, meus amados. Onde nós vemos aqui um favor imerecido pela obra que Jesus cumpriu na cruz. Pois por ele nós fomos justificados diante de Deus, pois ele venceu o diabo e o seu poder que sujeitava o homem à escravidão. E por ele nós somos mais do que vencedores, pois tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Assim diz o verso 6. Puro de coração, limpos de mãos. Jesus era o modelo. Jesus é o modelo da adoração. Para entender um pouquinho melhor, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho atrás. Ezequiel, capítulo 1. Tem aqui, Wilton? Tem? Ezequiel 1, 15 e 21. Amém? E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam.
para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Aonde estava o espírito? Nas rodas. Então um dia Jesus vence a morte e o véu se rasga. E olha lá o que diz em João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aqui fala que Jesus roga ao Pai. Rogar significa pedir com insistência em humildade. Posso ouvir um aleluia dos intercessores? Aonde está o Espírito? Em Ezequiel, agora 17. Aponta para o irmão do lado. Habitam convosco. Agora, para entender um pouco melhor do que houve em Pentecoste. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do trono, são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Aleluia. Antes o que movia o trono de Deus era o Espírito nas rodas. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Quem move o trono de Deus? Nós movemos o trono de Deus. Amém? Amém? Mas para mover o trono de Deus, nós precisamos entender esses 4 fundamentos. A justiça, que é a prática dos santos para a transformação de uma sociedade, implantando fundamentos da base do reino de Deus. O juízo, que é abraçar a correção do Pai, o amor pelas leis do Senhor, o amor a seus princípios e valores. E a misericórdia, que é a função da igreja em sua missão, sua comunhão em assistir viúvas, órfãos e necessitados. E viver em verdade, que é o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim liberamos aos céus a verdadeira adoração que movimenta o trono de Deus. Aleluia! Vocês conseguem entender quando o Espírito e a noiva dizem vem? Vocês conseguem entender o que aconteceu quando Paulo e Silas cantaram na prisão? Vocês conseguem entender quando vocês se levantarem em adoração e em intercessão? O que vai estar acontecendo nos céus?
o verso 7, 8, 9 e 10. Alguns estudiosos dizem que Davi compôs o Salmo 24 para relembrar ou até mesmo para celebrar a entrada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, onde Davi vai dançando, adorando diante da Arca. Por isso, ele escreveu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Mas essa adoração que Davi fez ao Senhor fez-o enxergar o tempo da eternidade, aonde ele celebra Jesus recebendo toda a glória, que está em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11 ao 14. Eu peço que o louvor suba, por gentileza. E se alguém lhe disser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará. É Apocalipse 5, do 11 e 14. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e o adoraram, ao que vive para todo sempre. Aleluia, aleluia. Este é o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Eu poderia falar aqui sobre uma das tribos, a tribo de Issacar. Eu sei que Judá teve um papel importante, mas essa tribo é uma tribo que eu gosto muito, porque era a tribo que, quando foram divididas as terras, eles ficaram com muitos lugares proféticos, incluindo o Monte Carmelo. E eles faziam várias fronteiras. Para quem entende, fronteiras são portais.
E foi a tribo que lutou junto com Débora. E naqueles momentos, ficar ao lado de uma mulher era para quem entendesse o propósito de Deus. Também foi a tribo que, quando Saul faleceu, durante 7 anos reinou o filho de Saul. E Judá já tinha Davi como rei, por isso a casa de Davi. Mas foi a tribo que, após a morte do filho de Saul, os 20 de Issacar, foi crucial para reconhecer Davi como rei sobre todo Israel. Eles entendiam o tempo. Por isso, meus amados, é que os profetas são diferentes. Eles não se contentam com o pé do monte. Eles querem subir e permanecer. Em Provérbios 21:3, diz que a justiça e o juízo são mais agradáveis a Deus do que qualquer outro sacrifício. Os céus estão abertos nesse lugar. Há chaves aqui neste lugar. Chaves de adoração que movem o trono de Deus. Para você entender um pouco mais, há 2 elementos proféticos, o fogo e a água. Fogo representando a justiça e a água representando o juízo. O fogo que traz sobre nós provações e que nos refinam e purificam, e a água que nos lavam e nos traz a revelação para mover o trono de Deus em adoração. Por isso eu convido vocês essa noite que curvem as vossas cabeças. Nesse momento, é você e Deus agora. É você e o soberano. Se dentro da sua caminhada você se identificou com pouca fé naquele que tem o domínio sobre todas as coisas, naquele que é soberano, o Criador dos céus e da terra. Se você deseja essa nova esfera de unção e entender o tempo, assim como os profetas subiam, e subir o monte significa adorar, porque é a finalidade de subir ao monte. Nesse momento, você e Deus. Se você quer subir um monte, vem aqui para frente. Coloque seu coração diante dele. Rasgue o seu coração diante do Rei da Glória. Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Entregue o seu coração, peça perdão por muitas vezes não reconhecer a grandeza desse Deus poderoso. Ele cantará.
E que sarça pega fogo e não se consumir, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pega fogo e a voz, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais.